um trajeto idêntico, não é? Portanto, como, por exemplo? Por exemplo, o ministro Jaime Silva foi uma pessoa que para nós foi uma pessoa que também não queria nada com a pesca, não é? Eu não gosto de peixe. Não, já, que é feito não, assim, não sei se regressou a Bruxelas. Ele de onde é que veio? Que não criou simpatia nenhuma com o setor. Nem com hortaliças. Mas é o único... Isso não sei. Não, eu acho que não. Nem com hortaliças. Sim, com as verduras. Eu é que ouvia dizer que o senhor era persecutório, não gostava da agricultura. Não, da pesca não sei se é verdade. Da pesca também não. Da aquicultura, enfim, bem, da aquicultura ele tinha uma certa simpatia, talvez porque não tinha interlocutores e escolheu a aquicultura para falar. Mas a aquicultura não é alguma coisa que valesse a pena desenvolver? Claro que o peixe é pior e tudo, mas... Tem constrangimentos. Quais? Nós aqui, por exemplo, temos o problema de que temos uma costa muito extensa, mas é um mar muito aberto, muito batido, sim. E que pode efetivamente não ter as condições ideais para porque não há desenvolvimento. proteção possível para aquilo. Pois, é difícil. Depois temos também todos os processos de licenciamento e aí temos os problemas internos. Portanto, não vale a pena dizer. Temos como é que é? A ocupação de solos é complicadíssima, portanto são terrenos do domínio público marítimo, com recursos hídricos, são processos complicadíssimos de licenciamento. Admitimos com esta nova estrutura que nos governa, que é o MAMAOT, portanto Agricultura, Ordenamento do Território, Ambiente. O que é que isso quer dizer? Teoricamente, MAMAOT é Ministério da Agricultura, Ordenamento do Território. MAMAOT? MAMAOT, são os iniciais. E o que é que o senhor pensa? Acha que é um Ministério demasiadamente grande? Eu penso que sim, tornam-se ingeríveis. Aliás, também se replicou-se depois com a nossa Direção-Geral, que antigamente era a Direção-Geral de Agricultura e Pescas, e com a nova lei orgânica também veio apanhar todos os recursos naturais, portanto, Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. E significa que vocês têm dificuldade em encontrar interlocutores facilmente? O que é que acontece? Ficam megas... Repare, teoricamente aquilo não é mau, ou seja, eu ter uma única Direção-Geral, quando tenho um problema relacionado com o mar onde me dirijo, aparentemente está bem, quer dizer, no plano dos princípios as coisas estão bem, mas depois não funcionam. Primeiro porque tornam-se demasiado grandes e não há capacidade, são sobredotados e conseguem gerir aquilo tudo. Depois, ou criam-se subdireções gerais com competências e com delegação de competências muito fortes, de forma a que os processos andem, ou estão tudo em calha, tudo em perra. E esse é um grande problema também que nós temos e que, enfim, temos clamado para ver se as coisas, porque muitas vezes ficamos sem resposta, os problemas são colocados. Depois também, muitas vezes, há desmotivação também, sabe? Também quer dizer, fazer alguma coisa no nosso país é uma choradeira constante. É muito. Não é? Precisávamos do noção que eu tenho. Deixa-me dizer, por exemplo, uma coisa que nos constrange muito e que é importante aqui que se diga, é o acesso à profissão. O acesso à profissão... De pescador? Sim, um calvário. Nós, neste momento, como sabe, infelizmente temos um desemprego elevado e entram-nos pelas empresas pessoas a pedir emprego, não é? Não, nós temos que dizer logo, tem cédula marítima. Portanto, cédula marítima é um documento que é necessário para... Sim, ninguém quer ter isso. Não, os problemas não têm acesso a isso, ou seja, para se ter... Para se poder pescar é preciso ter a cédula marítima. E como é que se consegue a cédula marítima? Tem que percorrer uma série de tarefas e tem que ter 200 horas de escola. Ora bem, quer dizer, ninguém vai a uma oficina e o obrigam primeiro a ir tirar uma cédula e ir para a escola. A pessoa serve para aprendiz ou não serve. Uma pessoa não vai para a construção civil e não tem que ir 200 horas para a escola para ver se serve ou não serve. Com a agravante, é que o mar tem especificidades que nem todas as pessoas conseguem tolerar. Portanto, não vale a pena estar a formar jovenzinhos na escola, dizendo-lhes, enfim, para dar movimento à formação profissional. Mas essas escolas têm gente a aprender? Tem, mas são pessoas que não têm afinidades com o mar. O que é que sobra de todas essas pessoas que se licenciaram? Quantas é que ficaram no mar? Um número muito reduzido. Portanto, a formação foi um engano também no mar. Porque, repare, no mar, as pessoas trabalham em condições que são diferentes em terra, estão em espaços fechados, o mar move-se, tem riscos. Eu tinha a ideia que a população pescatória... Repare, a nós o que nos custa é que estamos fartos de dizer isso e toda a gente nos dá razão, que é, a pessoa quer ir para o mar, sim senhor, tem que ter duas condições básicas, saber nadar e ter robustez física. E entra, ao fim de um determinado tempo, porque nós temos tido casos de pessoas que embarcam e no dia seguinte desembarcam porque enjoam, porque não conseguem aguentar. Então vale a pena estar a fazer o percurso académico dessa gente sem primeiro testar? Portanto, quer dizer, as pessoas entram na profissão, ao fim de um determinado tempo têm apetência e querem continuar, então vão começando a fazer a formação que lhes tem que ser dada. Mas era assim que se faziam antigamente os trabalhadores, não é? Começavam como aprendizes. Então, outra coisa que eu também permita-me aqui que diga e que é preciso apelar e criar condições para que as pessoas venham para o mar. Nós temos situações, por exemplo, na nossa empresa, conforme lhe disse há pouco, nós temos navios que operam em Moçambique. Os nossos tripulantes de cá, que estão lá a trabalhar connosco, que são os principais do navio, como se compreende, o capitão, o chefe de máquinas, etc. Estas pessoas fazem 2 ciclos de 5 meses em África. Portanto, em 12 meses estão 10 em África. Sim. Nós estamos fartos de demonstrar e de pedir que não é justo que tenham a mesma carga fiscal que tem uma pessoa que está sempre em terra. Estas pessoas não utilizam a segurança social, quando estão lá doentes, nós temos que resolver o problema. Deveria haver um crédito fiscal
que constituísse um incentivo e um estímulo para que estas pessoas vão para lá, porque não é justo que tenham a mesma carga, porque eles não estão cá, estão ausentes. Claro. O doutor sabe que, por exemplo, se calhar os nossos compatriotas que estão a trabalhar em Bruxelas na Comissão têm um conjunto de benefícios fiscais. Então, quer dizer, estão lá muito mais bem instalados do que nós aqui e são capazes de ter benefícios fiscais. Um homem que passa 5 meses fechado numa embarcação com 35 metros de comprido... 10 meses, não é? 2 ciclos de 5. Porquê é que não há de ter um estímulo? Portanto, um incentivo. O crédito fiscal, que fizesse um crédito fiscal, quer dizer, acho que... O Ministro das Finanças vai pensar nisso. Não todos pensam Este argumento faz sentido, doutor Medina Carreira, não acha? Mas alguma coisa que faça sentido que vá para diante. Mas acha que é não, uma pessoa que passa 10 meses, e 10 meses não é propriamente a apanhar sol, não é? É num trabalho, é um trabalho duríssimo, não é? Não, e o trabalho do mar é uma coisa... E é arriscada, penso eu. E penso que é arriscada. Doutor, é assim, nós com a União Europeia e com a frota nova que construímos e que gostaríamos de ir renovando, porque ela começa a envelhecer-se, dotámos as embarcações de condições de segurança muito boas. Sabe que a atividade da pesca é monitorizada por Bruxelas. Da Liga. Exatamente, por Bruxelas, por Estados-membros, Bruxelas através dos Estados-membros. Portanto, nós estamos ligados por satélite através de uma caixa azul. Portanto, em permanência, qualquer barco comunitário sabe a localização onde é que o barco está e o que é que anda a fazer. Exatamente. Mas mais, doutor, deixa-me dizer mais. É só para tu ver como é que isto funciona. E neste momento está instituído para embarcações com mais de 12 metros o diário de pesca eletrónico. O diário de pesca eletrónico é uma comunicação que o doutor tem que fazer quando sai de Porto, quando inicia a atividade de pesca e todas as 24 horas tem que fazer para terra, via eletrónica, o que tem no porão. Não, o que tem no porão. O que tem no porão que pescou. O que é que pescou nesse dia? Todas as 24 horas. Doutor, mesmo que não faça pesca, vai em navegação, todas as 24 horas tem que fazer comunicação. Portanto, repare que é uma atividade altamente controlada. Enfim, nós... É tudo muito perfeito, menos o resto. Nós, doutor, é que nós chegamos a um estado de perfeição que está a dar frutos. Ou seja, os recursos começam a recuperar e nós não nos deixam sequer substituir as embarcações que temos. Deixe-me dizer-lhe só uma coisa. Sabe, quando eu ouço essas historietas, a nossa burocracia, Bruxelas, eu percebo porque é que a Europa está para bater na parede, não? Percebe-se? Internamente e externamente é tudo uma desgraça, é tudo uma confusão. Sr. Pedro Jorge Silva, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Foi muito interessante ouvir as suas explicações. Julgo que sim, porque realmente é um setor muito pouco debatido, nomeadamente a nível televisivo. Há poucos debates sobre o setor das pescas e penso que deixamos aqui algum contributo para informação e para reflexão dos nossos espectadores. Dr. Medina Carreira, aproveito este último minuto para lhe pedir uma opinião sobre esta polémica. O senhor tem tanto falado sobre o Estado Social. Como é que tem acompanhado esta polémica que decorre do relatório do Fundo Monetário Internacional para o corte dos 4 mil milhões de euros? Você sabe que quando há uma grande concentração de atenções eu não ligo importância. Porque o problema não é o relatório. O problema é primeiro saber que temos que reformar o Estado Social, porque o dinheiro não chega. E você não ouve falar disso. Você não ouve ninguém que saiba um número sequer sobre o Estado Social. Porque o problema é que Portugal hoje tem 61 mil milhões de arrecadações fiscais para distribuir para o Estado Social, por tudo. E ninguém fala disso. Ora, é por aí que temos que começar a falar, porque o Estado Social está limitado hoje pelos limites do dinheiro. Não, mas agora toda a gente está a falar porque é preciso apresentar o plano de cortes, não é? E o tempo voa. Judita, a primeira coisa que é preciso perceber-se é qual é o limite do dinheiro. Nós já falámos disso várias vezes. Mas agora são 4 mil milhões que é preciso cortar. Não, isso é o dinheiro que sai. Qual é o limite do dinheiro que resta? Mas, Dr. Medina Carreira, qual é a sua opinião sobre aquelas propostas que o FMI faz? Ouça, a primeira, eu não ligo às propostas. Não? Não ligo importância nenhuma às propostas. Primeira coisa, isto já devia ter sido feito há vários anos e pelo menos desde que eu digo. Você lembra-se de eu falar aqui? Sim, mais de 10 ou 15 vezes sobre isso. Este governo tinha, para mim, 3 incumbências urgentes e interrogáveis. Primeiro, era pôr as contas públicas em ordem. Não se está a caminho disso. Segunda coisa, realizar rapidamente e eficazmente as reformas estruturais. Por causa da economia. Sem reformas estruturais não há investimentos. Sem investimentos nós não arrumamos a casa. E terceira coisa era a reforma do Estado Social. Mas a reforma do Estado Social não é para fazer assim. É primeiro para saber de que dinheiro nós vamos dispor nos próximos 5 ou 10 anos, de acordo com a economia que tivermos, para depois decidirmos o que é que temos que cortar para caber. Mas isso era o que devia ter sido feito. E agora que não se fez,
O doutor Medina Carreira acha que o Governo daqui por um mês, quando tiver que apresentar o plano à Troika, vai ter que implementar muitas das propostas que constam deste relatório? Aquilo que eu percebi é que isto não é iniciativa do Governo, foi a Troika na quinta visita, ou na sexta, ou não sei o quê, que creio que disse, os senhores têm que se meter na ordem e cortar 4 mil. Quer dizer, isto não foi o Dr. Passos Coelho que acordou de manhã bem disposto e disse vamos cortar 4 mil. São eles que mandam. Portanto, isso é a Troika que há de explicar porque é que são 4 mil. Eu sou capaz de chegar lá aos 4 mil. Mas o problema está invertido. Na discussão nós temos de saber é de que dinheiro dispomos para o Estado Social. Porque essa coisa do António José Seguro e mais o Zorrinho e mais não sei quem, que falam disto tudo, falam poeticamente, porque nenhum deles sabe números nem fala de números. E é de números que se trata. Porque isto não é um problema de neoliberalismo, nem de esquerdismo, nem de coisa nenhuma. É um problema de dinheiro. O Estado Social, para a saúde, para a educação, para as pensões, é tudo dinheiro. Não é Constituição, não é Tribunal Constitucional, não é coisa nenhuma. Sim, mas pode-se cortar de diferentes formas, não é? Exatamente, exatamente. Mas para isso não é preciso coisíssima nenhuma do FMI. É preciso saber qual é o limite e depois fazermos uma discussão política para ver. Para a saúde vai tantos por cento, para a educação tantos por cento e para o resto vai tantos por cento. Acha que aquele diagnóstico está bem feito? O que é o do FMI? Sim. Quando eles dizem que podem ser dispensados não sei quantos milhares de professores, enfim, cortar nas pensões. Eu acho que está tudo invertido, serem estrangeiros, ser tão tardiamente, apresentarem aquilo em pacotaça, quer dizer, acho que é tudo um disparate. Isto devia ter sido feito por portugueses há vários anos, mas pelo menos desde que este governo chegou, e a primeira coisa é explicar à sociedade quais são os limites, porque você ouve aí na rádio, na televisão, lê nos jornais, toda a gente opina sobre tudo. 99% das pessoas que opinam não sabem um número, não sabem de que dinheiro se dispõe e, por conseguinte, não sabem coisa nenhuma de nada. Ora, nós temos que começar, o governo devia ter começado a explicar, não era o Jornal de Negócios, ou o Dr. Zorrinho, ou tipo qualquer. Era o primeiro-ministro que devia pegar no papel, dizer, eu pedi para fazerem isto e venho agora explicar. Mas explicar os limites. Porque ninguém, sabe que em Portugal as pessoas não sabem os limites do dinheiro. Portanto, o senhor acha errada a forma, a fuga de informação que existiu? Acho errado o tempo, a origem, e a forma como o relatório chegou e a discussão. Ao espaço público. E a discussão, porque, senhores dito, a gente não vai pôr o Estado Social dentro dos limites do dinheiro que tem a discutir, são 50 mil professores, são 30 polícias, são 4 diretores gerais. Nós temos que fixar a economia que vamos ter, que dinheiro é que a economia vai dar ao Estado Social e depois, politicamente, como é que vamos distribuir para o Estado Social. Muito bem, Dr. Medina Carreira, nós estaremos de volta de hoje a uma semana, vamos falar da atração dos investimentos, o que é que podemos fazer para trazer investimentos para Portugal, para fazer crescer a economia e criar emprego. O nosso convidado será o gestor Alexandre Patrício Gouveia. Obrigada a todos, boa noite. E muito obrigado. E até à próxima segunda-feira com o Dr. Henrique Medina Carreira.